Hoje a gente está continuando aí a nossa quinta teológica desse tema que a gente está tratando, que é uma introdução ao Antigo Testamento. Essa é a nossa penúltima, ok? O que a gente fez nas duas últimas, né? Para quem não teve, só para também entender um pouquinho, né? A gente está olhando aspectos, especialmente dentro do Pentateuco, de circunstâncias que acontecem com muitas repetições e influenciam o povo, ok? Na nossa primeira quinta teológica dessa introdução ao Antigo Testamento, o que a gente fez? A gente olhou para como surgiram as falsas religiões, que o falso ensino das religiões pagãs perpassam o Antigo Testamento praticamente inteiro. A gente vai chegar, por exemplo, só depois que o povo volta do cativeiro, com Esdras, com Neemias, que parece que o povo judeu vai dar uma assentada e vai parar de adorar tantos ídolos. Então a gente olhou, na nossa primeira aula, sobre a introdução ao Antigo Testamento, como que surgiu essa idolatria. E aí vocês vão lembrar que a gente falou de Nimrod, da Torre de Babel, de como aquelas falsas religiões proliferaram daquele lugar e isso foi influenciando o povo de Israel em vários elementos. E a gente vê isso em vários momentos, ok? No nosso segundo encontro, a gente lidou com a cultura egípcia, porque, em certa medida, o povo de Israel eles foram fortemente influenciados pelos egípcios, né? Se a gente lembrar que eles ficaram lá 400 anos, por exemplo, dentro do Egito, né? E eles foram, a cultura deles, a comida deles, a língua deles e naturalmente a adoração deles foi influenciada pelaquela cultura em que eles, enfim, pela consequência do pecado e todas as questões, eles ficaram lá durante muito tempo, até que Deus os libertou, e a gente olhou um pouquinho esse panorama de como o livro de Gênesis, e aí isso precisa ficar um pouquinho na nossa mente, não o livro de Gênesis, o Pentateuco. O Pentateuco ele tem uma função apologética, de defender a verdadeira fé diante de um povo que era escravo, que foi influenciado por várias culturas pagãs. Então Moisés, em certa medida, e o próprio Deus, obviamente, por trás de Moisés, inspirando Moisés a isso, vai demonstrar como a fé em Deus, eu ia falar fé cristã, é a fé cristã também, né? Mas a fé em Deus, ela contrapõe aquele paganismo. Então a gente vê que na criação, Deus está contrapondo, por exemplo, um paganismo. Deus não está nem falando da criação do sol e da lua, dando nome aos astros, está falando dos luminares, porque o povo adorava aquela realidade. Deus está mostrando para aquele povo, por exemplo, aquilo que o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer, que os homens agora estão adorando as coisas criadas, né? Paulo fala isso com uma certa até tristeza. Poxa, vocês estão adorando os répteis, vocês estão adorando os seres iguais a vocês. E essa é a consequência. O que a gente tem que lembrar? Que aquele povo criado por Deus, amado por Deus, e que Deus tinha uma aliança com aquele povo vai se perdendo na história. E Deus está restaurando. Restaurando o quê? A imagem do Criador na criatura. Deus está fazendo isso em todo o tempo. Mas no Antigo Testamento a gente vai ver que você tem várias repetições de quedas e de dilemas. Hoje a gente vai olhar um pouquinho isso. Se der tempo, né, depois do nosso intervalo, eu quero fazer uma breve... eu quero mostrar para vocês como há uma sequência até mesmo lógica na mente de Moisés, onde você tem, a partir da figura da queda de Adão, aqueles outros personagens, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, como esses outros personagens vão tipificando tipos de Adão, como se tivesse... não é que Deus está errado ou Deus não ia conseguir o plano,
Mas Moisés vai mostrando, como assim como Adão não conseguiu, Noé, Abraão, Isaac, Jacó foram caindo em erros e problemas similares ao de Adão. E por que isso é importante para nós? A gente vai terminar com isso hoje, mas eu quero fazer já uma pontuação para vocês manter isso, né, na mente, no coração de vocês. Na última aula a gente falou um pouco sobre isso. Tentem se colocar no lugar de de Moisés, o escritor do Pentateuco. O nosso foco nessas aulas aqui tem sido o Pentateuco. Por quê? Porque o Pentateuco vai dar uma grande base para nós entendermos os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, eles estão muito sustentados no que está ali, né? Lembre-se sempre dessa forma de interpretação bíblica. O que os livros escritos, o que os históricos, os escritos vão fazer? Eles vão narrar a história a partir do que o povo obedeceu ou não obedeceu. Você pode perceber, você pega lá Reis, e vai ter aquele monte de sequência de reis. Ah, o rei X fez o que agradava a Deus, o rei Y não fez o que agradava a Deus. Qual que é o parâmetro na mente do historiador posterior? É o Pentateuco. É a lei. Ele vai interpretar a história do povo de Deus a partir da revelação que Deus deu àquele povo. Se eles cumpriram e se eles não cumpriram. E aí ele vai. O que vai estar na mente dele? Tenta entender a hermenêutica construtiva daquele povo, daquele escritor. Bênção e maldição. Porque havia as promessas diante disso. Então ele vai narrar o que teve de benefícios e bênçãos do Senhor naqueles povos posteriores e o que teve de problemas e maldição daquele povo. Ou seja, os outros autores bíblicos, eles têm Moisés como um pano de fundo para o que eles vão escrever. Os profetas, da mesma forma. O que os profetas estão fazendo? Eles estão profetizando bênção ou maldição mediante ao que aquele povo está vivenciando de forma ética e moral e condizente com a lei ou não. Né? O profeta tem... O que o profeta tem? Ele tem um fundamento. Qual que é o fundamento que ele tem? Pentateuco. Se aquele grupo de pessoas agora posterior, estando no norte de Israel, após a divisão do reino, ou estando no sul, eles não se comportam e não praticam aquilo que Deus revelou por meio da lei, vai ter consequências. E os profetas estão olhando essa perspectiva. Os livros poéticos também. Se a gente pegar, por exemplo, pega Salmos 1, o início do Salmos 1, o que o salmista está dizendo? Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. É como árvore plantada à beira de águas correntes, as suas folhas dão frutos no tempo certo, as suas folhas não murcham. O que ele está dizendo? Cara, a bem-aventurança para o povo de Deus está alicerçada o quê? A lei do Senhor. E aí você vai perceber a forma de construção do poeta. Ele vai lidar sempre com essa questão sobre o justo, o injusto, né? O prudente, o imprudente, o sensato e o insensato. Qual é a base para ele, para o sensato e para o insensato? Para o prudente e para o imprudente? Para o justo e para o injusto? A lei. A lei. Então nós precisamos ter uma coesão na nossa compreensão do Pentateuco. Por quê? Porque o Pentateuco fundamenta os outros escritos. E o próprio Cristo, posteriormente, né, quando fala com seus discípulos, pega ali no Emaús, fala, cara, como vocês são lentos em aprender a lei, os profetas e os escritos falam de mim. Né? E aí a gente vê uma conexão completa dessa realidade. Então, imagine Moisés escrevendo o Pentateuco, os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na mente de Moisés, né, como um escritor, se você fosse escrever uma história tão longa, tão grande como Moisés está escrevendo, se você fosse escrever um livro hoje, geralmente ao escrever um livro, o escritor ele tem na sua mente um esboço. Ele tem na sua mente uma realidade do que ele quer escrever, ok? Né? Na maioria das vezes ele já tem ali na sua mente o começo, o meio e o fim. Ou pelo menos uma grande parte disso, né? Tem muitos escritores que acabam ficando no caminho porque começam sem meio, sem fim, e nunca chegam lá no meio e no fim, entendeu? Mas um escritor, ele tem por detrás dele um conceito.
um entendimento. Cara, Moisés tinha um entendimento. A gente deve ter uma clareza de que, às vezes eu estou arranhando, tentando aprender o hebraico, pouquinho eu estou arranhando. E a gente tem muita dificuldade, é natural. Mas quando a gente olha a construção escrita, muitas vezes, do próprio Moisés, a gente percebe que Moisés está conectando temas. Ele tá fazendo padrões, sabe? Padrões. Quando a gente pensa em tipologia, a gente tem muito isso na mente que a tipologia é uma coisa que tem uma sombra no Antigo Testamento e vai acontecer lá no Novo. Mas na Escritura não é só isso. Por exemplo, Moisés está olhando e padronizando tipos do que acontece, por exemplo, na queda com Adão e Eva, na maldição com a serpente, depois, por exemplo, quando Deus vai amaldiçoar Caim. Como é que Moisés escreve Deus amaldiçoando Caim, que Caim assassinou Abel? Com um padrão tipológico, da mesma forma como Deus amaldiçoou a serpente. Quando Noé, por exemplo, vai amaldiçoar o seu filho, Cã, quando deixa ali o pai em nudez e desrespeita o pai, como que Noé vai amaldiçoar o seu filho? Se a gente olhar a construção do texto, o que está na mente de Moisés? É um padrão. Está se repetindo. O que está na mente dele? Cara, isso aqui é o resultado da queda. Aqueles que seguem o Deus Yahvé, eles estão diante desta aliança e Deus vai preservando a linhagem. Ok? Por quê? Porque na mente dele também está o quê? A promessa de Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. O que a gente tem que entender? Por que eu estou falando desse padrão para nós? Moisés tem um padrão. Ele tem um pano de fundo. Eu repito, ele não é um escritor cego, como muitas pessoas pensam, que ele quase como, enfim, psicografou as coisas. Não, cara. Não, ele, além de, obviamente, ele ter a inspiração divina por detrás dele, ele tem um conhecimento panorâmico da história, que está ajudando ele a colocar a história numa organização que as pessoas possam olhar essa organização bíblica e possam perceber esses fatores de padrões diante disso. E hoje, no finalzinho aqui, a gente vai olhar um pouquinho para isso, para esses padrões. Mas o que eu quero começar com vocês a conversar hoje é um tema que vocês já me ouviram falando em algumas vezes. Eu devo gastar uns 15 minutos com isso, mas hoje, especialmente, ele tem muito a ver com esse tema, né, da leitura das Escrituras, do porquê lemos a Escritura. Você vai pegar a tua Bíblia, na sua casa, no seu trabalho ou em qualquer outro lugar, você vai ler. Nós temos motivos pelo qual nós lemos, ok? Naturalmente, se nós nos acharmos muito crentes, nós vamos dizer, não, eu vou ler porque eu quero conhecer o Senhor. Sim, é óbvio. Mas existem também motivos por detrás disso. A gente quer conhecer a verdade, a gente quer encontrar a verdadeira satisfação, a gente quer entender os propósitos da vida, a gente quer analisar a história. Nos falam que esse livro é verdadeiro. Né? Nos dizem isso desde quando nós somos pequenos. Que aqui a gente encontra a verdade. Então, geralmente, quando você vai ao texto bíblico, o que você está esperando encontrar? A verdade. Quero entender a realidade das coisas. E o mundo, ele se pergunta acerca das verdades. Não é? As pessoas, elas querem entender. Elas querem encontrar satisfação, elas querem encontrar propósito, elas querem encontrar a realidade por detrás disso. E há, nas Escrituras, também, na mente do autor bíblico, uma construção de padrões que levam as pessoas a encontrar a verdadeira satisfação, seja ela de alguma forma ainda não realizada nessa vida, mas com esperanças para a vida eterna, e seja também uma realidade de o homem, a mulher, compreender quem ela é, para que ela vive e qual o propósito da sua existência. E o autor bíblico, vou pegar aqui Moisés como nosso pano de fundo, ele está construindo isso.
Ele está construindo essa realidade. Tentem se imaginar como Moisés escrevendo o Pentateuco para aquele grupo de israelitas que passa 40 anos buzinando no ouvido dele. 40 anos reclamando, 40 anos querendo voltar para o Egito, 40 anos não acreditando na aliança de Deus, não acreditando na bênção de Deus, não acreditando no favor de Deus, reclamando, marchando, murmurando. Quando a gente vai escrever alguma coisa para alguém, a gente tem na mente também quem são os ouvintes. O que esses ouvintes estão vivenciando? O que esses ouvintes têm na prática deles, na vida deles? Moisés tinha esse pano de fundo. Ele tinha o pano de fundo da revelação divina, da inspiração divina, ok? Ele tinha a consciência do que ele estava escrevendo em sua totalidade. Lembra? Quando Moisés, quando vai escrever os livros, ele já tinha consciência das coisas. Não estava perdido. Tinha uma métrica, tinha padrões. E ele tinha um povo ouvinte. Tinha um grupo de pessoas. Que Deus também está inspirando Moisés a comunicar e falar diretamente com aquele grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas tinham dificuldade, por exemplo, de entender o motivo da existência deles, tinham dificuldade de entender prazer, alegria, satisfação, aliança de Deus e o que Deus fez com eles. Então, esse é um pano de fundo diante disso. Beleza? Eu quero ler um texto com vocês lá em Apocalipse. A gente saiu do Pentateuco, foi lá para Apocalipse, né? Mas vocês vão entender se Deus nos assim fazer encaixar as coisas no final. Lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 1 ao 5. Eu vou ler alguns outros versos aqui para nós hoje, que a gente vai tentar encerrar olhando esse cenário. Revelação aqui de Jesus Cristo a João, quando ele está preso na ilha de Patmos, diz assim para nós. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada com uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Eu vou pegar 3 versos, eu não vou ler todos os 17 versos, depois você pode ler na sua casa, mas eu quero pegar o verso 10 até o verso 13. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E por fim, capítulo 21, verso 22, diz assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. E depois a gente pode ler mais aqui durante a nossa fala. Vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos por esse tempo aqui presente. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra e crescer no Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, como Teus filhos, como Teu povo, a termos sabedoria
discernimento no Espírito para ligarmos a história da sua redenção e vermos como o Senhor tem apresentado a sua glória, a sua majestade e a sua intenção de fazer-se conhecido e levar a sua criação a relacionar-se contigo, encontrando genuíno prazer e satisfação, entendendo o motivo da nossa existência e do nosso propósito. Que o Senhor possa nos ajudar a isso nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Hoje eu fiz uma pergunta, acho que dá para ler aí, né? Às 16h34, tem até o horário, né? Quais são os maiores sinais de crise de identidade da nossa geração? Como as pessoas lidam com a falta de propósito? Eu estava ali meditando, escrevendo, botando os slides no lugar, e aí eu joguei lá no Google, né? E perguntei isso. E aí ele respondeu, né, que o questionamento constante de valores básicos, a sensação crônica de vazio, ansiedade e dificuldade em tomar decisões. A geração atual enfrenta essa crise, lidando com a sobrecarga das comparações digitais e a pressão extrema por sucesso imediato. A construção da identidade é desafiadora devido à hiperconexão e à insegurança generalizada. Ali tem as fontes, Folha de São Paulo e mais algumas outras fontes, mas eu achei muito interessante isso. Quando a gente olha, às vezes, um pouco para o padrão da nossa sociedade, a gente percebe que ansiedade, crises de pânico, medo, insegurança, incerteza tomam a nossa geração. E se a gente talvez fosse perguntar para aquele povo lá, escravo no Egito, naquele período depois de 400 anos, a gente percebe que, geralmente, quando Deus resgata seu povo em alguns momentos elementares na história bíblica, o povo estava clamando ao Senhor. O povo estava num período de incerteza, de luta, de insegurança, de questionamento sobre a realidade. O próprio Moisés, quando vai se apresentar ao povo, antes ele conversa com Deus, ele fala: Deus, se o Senhor for lá, o que eu vou falar para eles? Parece que Moisés está olhando o cenário daquele povo. Óbvio, havia uma insegurança também em Moisés. Moisés estava inseguro. Moisés vivia em um período de insegurança, de incerteza. Matou um egípcio, saiu fugido. Cara, o que vai acontecer se eu voltar para lá? Está na mente de Moisés. Mas, em certa medida, esta crise do mundo, ela sempre existiu. Eu estava preparando para a IBD dessa semana, domingo, a gente vai fazer um panorama do Antigo Testamento, então eu vou lidar com algumas histórias de Gênesis, né, nesse primeiro momento, nessa semana. E aí, a história de Noé, né, vai falar, por exemplo, que a maldade havia chegado a um extremo, né, e Deus, então, só encontrou em Noé, por exemplo, alguém que servia o Senhor, alguém que honrava o Senhor. E aí você faz um paralelo, por exemplo, com Jesus lá na frente e as Escrituras dizendo que a segunda vinda de Cristo será como nos dias de Noé. E aí você tem uma interpretação diante disso, que os dias de Noé eram extremamente malignos, ao ponto que a nossa realidade hoje ainda não é tão maligna quanto a realidade de Noé. Sente isso? Sabe? Por mais que a gente olhe para a nossa realidade e fale, cara, que loucura que isso, mas quando a realidade da existência humana estiver tão perversa como nos dias de Noé, o Filho do Homem retornará. Mas fato é que o mundo sempre teve esse tipo de crise. Crise acerca das coisas da sua vida. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui nessa resposta, né? Cara, a construção da identidade é desafiadora devido à hiperconexão. Ou seja, talvez a gente vive na geração, né? Nós todos aqui temos aqui celulares, com exceção do meu filho. Ok? Vai continuar assim mais uns anos. Mas ele usa o nosso, brincadeira. Mas todos nós vivemos em uma geração em que tudo é muito rápido, tudo é muito fácil, nós enxergamos tudo que todo mundo faz, e aí começa a criar na nossa mente, não digo na nossa, nós somos crentes, tá bem? Mas vamos dizer na mente, às vezes, do povo externo. Padrões. Preciso ser como aquela pessoa,
preciso ter aquilo, só vou ter satisfação se eu viver essa realidade, meu propósito vai ser alcançado se isso acontecer. Aliás, semana até no folheto litúrgico, a gente colocou um motivo de oração lá na oração pastoral no final, quando lá em Hebreus capítulo 13, o autor de Hebreus vai falar para que as pessoas não se deixem levar pelo desejo desenfreado, por exemplo, de recurso, de dinheiro, que isso corrompe. Isso é um ponto. E é um ponto por quê? É um ponto porque falta ao mundo os padrões bíblicos. Falta uma realidade concreta. E aí fundamentam-se em falsas realidades. E aí surge, eu não vou dizer que a ansiedade é só isso, mas em algumas medidas é. Surge ansiedade, surge medo, surge esse sentimento crônico que há de insatisfação. Né? O tema de hoje, no começo, tem a ver com uma satisfação. Surge esse sentimento crônico de insatisfação. E a gente percebe que isso é um retrato da humanidade caída. Algumas das frases aqui vocês já me viram usando outras vezes. Eu vou usar elas hoje, mas é para fundamentar o que eu quero falar um pouco mais à frente. Né? O próprio Tolkien descreve isso num livro e diz: todos nós ansiamos pelo Éden. Estamos constantemente tendo um vislumbre dele. Toda a nossa natureza, em sua forma melhor e menos corrompida, mais gentil e mais humana, ainda está embebida por uma sensação de exílio. Olha a ilustração que ele faz. Vamos lá. Quero voltar para o Pentateuco. Aquele grupo que está recebendo de Moisés instrução, orientação, eles vinham de um exílio. E esse exílio, separado de uma vida com o Senhor, de uma compreensão de quem o Senhor é, e por não conhecerem perfeitamente a Deus, não conheciam a eles mesmos, portanto, se tornavam insatisfeitos, tristes com algumas realidades diante disso, viviam nessa sensação constante. Quando você lê, por exemplo, os relatos de Moisés, você vê isso. Essa sensação constante, saudade das cebolas, saudade disso, saudade daquilo. Cara, eles tinham saudade de uma realidade ainda pior do que eles estavam vivendo naquele momento. Naquele momento Deus estava dando provisão para eles, estava fazendo isso, aquilo. Eles tinham saudade disso. Agostinho, né, um dos nossos pais da igreja, vai dizer que nossos corações estão desassossegados até encontrarem seu repouso nele. Cara, isso aqui é muito legal. Parece que essa sensação de exílio, de insegurança, de incerteza, de incoerência, ela tem uma raiz. Qual que é a raiz? Cara, é a falta de relação íntima, presencial, vívida com o Criador. Enquanto estamos distantes dele, o nosso coração fica o quê? Cara, ele fica sem sentido, desassossegado. E há essa eterna insatisfação. E nós somos criaturas que desejam as coisas. Sempre penso sobre isso. Cara, os desejos que você tem no seu íntimo, no seu interior, nem todos são pecaminosos. Deus lhe criou como uma criatura que tem anseios. Não é verdade? Você tem anseios, você tem desejos. Isso é parte da nossa criação. Mas enquanto esses anseios e esses desejos não repousam nele, esses anseios e esses desejos, eles são voláteis, estranhos diante disso. A gente não consegue satisfazê-los. É uma saudade de um lugar que eu nunca conheci. Não tem um autor essa frase, tá? Eu também já falei algumas vezes ela, mas essa frase você procura e vai dizer que o autor é desconhecido diante disso. Mas pense nessa realidade. Nós estamos como constantemente querendo vivenciar um prazer, uma satisfação, um propósito, um desejo. Cara, a gente mata e morre por isso. A sociedade é assim, né? Existem pessoas que
acabam até se tornando doentes por causa desse desejo desenfreado, excessivo de ter as coisas. Mas esse desejo tem uma raiz. Esse desejo tem um ponto inicial, tem um lugar. E a nossa mentalidade, muitas vezes, a gente está olhando para frente, mas às vezes a Escritura está nos mandando olhar para trás. E olhar para trás vai nos orientar a olhar para frente. E essa é uma perspectiva que por vezes a gente tira de vista. Por quê? A gente quer suprir essa realidade só pensando em que o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou conquistar amanhã, o que eu vou dar jeito amanhã, o que eu vou preservar amanhã, o que eu vou conquistar amanhã. E aí a gente fica o quê? Que nem aquele ratinho na roda de hamster, correndo atrás do próprio rabo o tempo todo. Eclesiastes 3:11, texto também que já falei várias vezes na igreja, mas nos deixa claro que ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ou seja, esse anseio, esse desejo, esse sentimento por querer uma satisfação, querer uma completude, querer um propósito, isso é algo que Deus imprimiu em nós. E só pode encontrar o real significado nele. Temos esse senso divino entre nós. Calvino dizia que seria mais fácil apagar os nossos afetos naturais do que extrair do nosso ser o desejo pelo divino. Ou seja, é mais fácil eu tentar enganar a minha mente, enganar meu corpo por algumas coisas naturais, do que arrancar de mim esse senso que me traz uma consciência de que falta alguma coisa, de que tem algo, por vezes, de errado. E aqui é uma brincadeira minha, né, que geralmente quando você pergunta para as pessoas o que é um ser humano, né, geralmente as pessoas mais científicas vão retratar ali o Homo sapiens, né, o homem pensante ou algo disso. Mas antes de o homem ter esta característica, o homem é um ser litúrgico. Se nós entendemos que fomos criados por Deus e para Deus, há uma realidade intrínseca à nossa vida que nós dependemos dele, somos dele, somos satisfeitos e temos compreensão da nossa existência nele. C.S. Lewis, certa vez, disse, né, eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. E aqui a gente vai entrar no outro mundo, que é o Jardim do Éden, né? Eu quero lidar com algumas coisas dentro disso. Vocês estão ouvindo bastante a gente falar, eu até brinquei com a Ana, eu estava, enfim, estudando em casa, terminando as aulas, eu falei, cara, metade das coisas que eu queria falar na Quinta Teológica eu já falei em todos os cultos, né? Mas eles vão me ouvir de volta lá, não tem problema. Mas é que a gente vai, né, vai queimando a largada, assim, de vez em quando, né? Mas a gente precisa pensar no Jardim do Éden como esta realidade de um templo, de um ambiente que existe por causa da presença de Deus, ok? De um ambiente que foi criado pelo divino para que aquele ambiente fosse o lugar da sua morada, o lugar da sua existência. Não que Deus existisse só ali, ok? Mas Deus, o que Deus está fazendo? Deus está transmitindo a sua criação, transmitindo a criaturas que ele vai colocar ali, a sua presença, o seu ser. Lá em Gênesis 3:8, cortei um pouquinho o verso, mas está ali. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. O que Gênesis está narrando para nós? Que aquele ambiente criado pelo Senhor era a manifestação clara para a sua criação e para a sua criatura da presença real, poderosa e governante desse ser que é maior que a criação e a criatura. E isso remete ao quê? A um templo.
né? Quando a gente vai olhar, hoje eu não vou falar muito sobre isso, mas quando você pensa, eu não vou nem falar do tabernáculo. Quando você pensa, por exemplo, lá quando Jacó tem um encontro com Deus e Deus aparece a ele, e aí ele faz o quê? Ele levanta um altar. E ele chama aquele lugar de Betel, porque Deus estava ali. Na mente dele, ele tem uma compreensão daquela circunstância. Aquela circunstância aconteceu com ele por quê? Porque Deus transcendeu, abriu o espaço-tempo do cosmo, onde agora Deus está distante, e falou com ele. E relacionou-se com ele. E aí o que ele faz? Ele constrói um altar. Por quê? Porque ele associa a presença de Deus a um templo, a uma adoração, ao quê? A uma liturgia, a um culto, a uma entrega. Eu não posso estar diante de Deus sem cultuá-lo e adorá-lo. Eu não posso relacionar-me com Deus sem que eu o reverencie com amor, com gratidão, com honra, com um sacrifício naquele período como ele fez. Ou seja, há uma realidade diante disso. Olha só o que o Gerardo Voss diz na sua teologia bíblica, ele diz assim: o jardim é o jardim de Deus. Não uma habitação do homem como tal em primeira instância, mas especificamente um lugar de recepção do homem na comunhão com Deus em sua própria habitação. Às vezes a gente tem uma ideia que o jardim é do homem, né? O jardim é um ambiente que Deus preparou, onde a própria existência de Deus governa, reina e é absoluto, é o dono da casa, vamos colocar aqui. E aí então ele faz o ser humano à sua imagem e semelhança e insere naquele lugar para que esse homem partilhe de algumas coisas que a gente vai tentar entender nessa realidade. O jardim é a morada de Deus. Não necessariamente Adão é o dono, mas Adão desfruta de benefícios que só junto a Deus ele pode desfrutar. Adão ele desfruta de algumas circunstâncias que o próprio Deus marcou como tipos, como padrões que a gente vai ver no Jardim do Éden e que vão se desdobrando ao redor da Escritura. E esses padrões que a gente vê ali, nesse ambiente não maculado, nesse ambiente que a gente chama ele pré-lapsariano, ou seja, pré-lapso, antes da queda. Pré-lapso. Esse ambiente antes da queda, dessa relação pactual de Deus com o homem, da forma com que Deus se apresenta, se revela ao homem e como o próprio homem o interpreta, sendo de forma errada, porque Adão vai cair, que vai ter uma interpretação errada dele, ou sendo de forma correta, como devia ter. Isso vai dar para nós o quê? Vai dar para nós condições de a gente olhar para a nossa vida e não vivermos, por exemplo, aquilo que a gente viu aqui nesse cenário aqui, não vivermos em uma geração que não sabe de valores, não sabe tomar decisões, não entende, não consegue lidar, vive numa comparação de coisas incorretas. Por quê? Porque ao invés dessa geração olhar para trás e olhando para trás aprender a viver na frente, ela vive sem padrões e parâmetros e ela não sabe como responder à sua realidade mais à frente, diante disso. Então, o que o jardim faz? O jardim não faz só para Adão. O jardim faz para você. O padrão que Deus está revelando nas Escrituras, se nós entendemos que Deus é um Deus soberano, que conhece o fim desde o começo, o padrão que Deus está revelando nas Escrituras para Adão, da vida dele, é um padrão para a sua vida e para a minha. Moisés, quando está escrevendo essa realidade inspirada por Deus, ele quer que o povo entenda isso. Ele quer que o povo entenda que a condição que os levou, por exemplo,
a estar distante de Deus, não entender a sua própria realidade, não ter satisfação em Deus, não entender o que Moisés está lidando com eles? Cara, vocês são o povo escolhido por Deus. Vocês estão debaixo da aliança abraâmica, da aliança em Noé. Moisés está reconstruindo a história para eles. Moisés podia contar a história só para frente. Não é verdade? Moisés podia contar a sua história só para frente. Mas como Deus vai restaurar aquele povo para eles poderem viver algo na Terra Prometida, que a gente sabe que não viveram, a gente vai olhar esse padrão depois, mas como que Deus vai restaurar a mente daquele povo para que eles tenham padrões, valores, uma identidade, uma compreensão daquilo que eles devem viver à frente? E Deus precisa mostrar lá atrás como as coisas aconteceram. E é interessante que a gente viu aqui no texto de Gênesis que Deus andava, que Deus relacionava-se, que a presença de Deus naquele lugar era uma presença de Deus que mantinha aquele ambiente em perfeita harmonia e que poderia dar, por exemplo, a Adão e Eva toda a capacidade de eles vivenciarem. E Deus coloca alguns elementos nesse jardim. Mas olha só, eu coloquei 2 textos aqui, agora para você linkar padrões, quando você vai ler a sua escritura. Quando Moisés está prescrevendo ao povo as leis levíticas, para que o povo possa vivenciar agora aquela realidade do tabernáculo, né? Não vou me estender muito, que a gente falou muito nos últimos cultos sobre isso, mas o tabernáculo é um microcosmo da presença de Deus. Antes, Deus habitava em todo o cosmos. Ok? O homem peca, o homem é lançado fora. Então agora Deus cria para o homem um meio pactual através do tabernáculo, aonde a presença de Deus acompanha aquele homem. Com qual desígnio? Olha que o próprio Deus vai falar para Moisés aqui, né? Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Deuteronômio, um pouco mais à frente, o próprio Deus vai falar sobre isso, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento. E a gente poderia pensar em mais textos, eu nem coloquei aqui, mas, cara, Davi, quando vai construir o templo, e aí então ele tem aquela ação de relação com Deus, Deus vai falar, olha, eu estou perambulando no meio do povo há muito tempo. Eu quero construir, aí Davi vai entender que Deus quer construir ali um templo para ele, para que ele fixe morada diante do povo o tempo todo. Para quê? Para relacionar-se, para que essa promessa da presença de Deus vá criando o quê? Vá criando ramos, se fortalecendo. Entenda isso. Entenda essa expansão. Uma expansão. Há uma totalidade no Jardim do Éden, há uma ruptura e uma queda. Deus começa a se revelar ao povo, porque o desejo de Deus é que o povo o conheça. E Deus vai trabalhando isso com o seu povo. Essa promessa, por exemplo, né, ela se cumpre, e aqui eu usei o termo provocativo para nós, mas de forma parcial, porque existem coisas para o futuro, na pessoa de Cristo. Né? João 2:21 diz, né? Mas aqui você vai lembrar do texto, Jesus está com os discípulos conversando, e aí os discípulos perguntam sobre o templo, sobre a beleza do templo, aí Jesus, olha, eles vão destruir isso aqui e eu vou reconstruir em 3 dias. E tem uns fariseus, tem um grupo ali perto, os caras ficam em choque. Não, isso aqui levou 46 anos para ser construído. Né? E aí eles não estavam entendendo. Né? E aí a gente vai tentar entender um pouquinho por que o corpo de Cristo cumpre isso. O próprio Colossenses vai nos dizer, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Qual que era o aspecto do templo entre o povo? Era que Deus se manifestaria naquele ambiente. Para o quê? Mesma coisa do Jardim do Éden. Para governo, para provisão, para dar ao povo satisfação, propósito, toda a realidade. Deus vai mostrando para o povo que sem Ele, eles estão perdidos. Moisés entende isso. Moisés, quando está naquele dilema com Deus, e Deus fala, não vai acompanhar ele, ele fala, não, Senhor,
Se tu não for comigo, não adianta eu ir sozinho. O que Moisés está entendendo? Que a história que Deus está querendo construir com aquele povo não é só uma terra prometida, mas é Deus com o povo. É Deus governando o povo. É Deus liderando o povo. É o povo honrando e conhecendo a Deus. E Cristo vai de forma parcial cumprir a realidade do templo físico. No templo espiritual, sendo agora o seu corpo a habitação da plenitude da divindade, e nós em Cristo somos, como vai dizer Paulo em Coríntios, né? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, esta realidade de que Deus estava apresentando a sua aliança em micros espaços para que o homem compreendesse, em Cristo a expansão do reino de Deus se torna absoluta espiritualmente sobre toda a terra ao romper do véu, demonstrando que a presença de Deus não estaria mais contida única e exclusivamente naquele lugar, mas que a presença de Deus agora, de uma forma espiritual, inundaria toda a terra, e todo aquele que está em Cristo é edificado e colocado sobre o fundamento do templo de Deus e participa dessa realidade diante disso. Cara, Paulo está... Agora eu vou brincar assim com vocês. Cara, Paulo está entendendo essa realidade. Paulo entendia do templo muito mais do que nós. Ele tinha muita compreensão, cara, do que o templo era para o povo de Deus. Ele não usaria essas palavras de forma sem sentido. O próprio apóstolo Pedro, por exemplo, vai dizer que nós estamos sendo colocados como os tijolos na construção de Deus. Ele também está entendendo essa realidade. O que ele está entendendo? Cara, se antes a habitação de Deus, não que Deus habitasse por toda a terra, Deus sempre habitou por toda a terra, mas o pecado e a incapacidade do homem de resolver a sua relação com Deus por si só exigia redenção, sacrifício, sangue diante disso. E Deus vai apresentando para eles que para o povo se achegar a Deus naquele ambiente, havia um problema que precisaria ser resolvido. Ok? Por isso que, até o texto que a gente leu aqui em Apocalipse, eu fiz questão de ler aquele pedacinho lá que havia, nas portas estavam escritos os nomes das tribos e tal. Cara, isso aqui é muito interessante. Portas ao oriente, ao norte, ao sul, ao ocidente. Olha os padrões aqui na mente do autor de Apocalipse. Quando Deus cria o tabernáculo, como ele distribui as tribos? 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. O que Deus já está tipificando na mente daquele povo? Que eu quero habitar no meio de vocês. Quando você tem a distribuição, por exemplo, do povo quando entra na terra prometida, você tem uma distribuição de terras ao redor onde Jerusalém vai ser edificada como um templo. A distribuição da terra está ao redor daquela realidade. Porque isso está apontando para uma realidade futura, aonde no novo céus e nova terra, agora não tem mais templo. Agora eles não estão mais fora. Agora, se você ler lá em Êxodo, você vai ver que Deus colocou o povo por tribos e cada tribo tinha uma bandeirinha com o nome. Tenta imaginar isso na sua mente, né? Cara, tinha lá, essas tribos ficavam ao redor, porque eles deveriam guardar, né, o caminho para a presença de Deus. Agora essas tribos estão dentro e têm as portas com o nome delas. Como se aquela realidade que fosse simbólica e uma sombra foi completamente concluída. Então você tem esses padrões de construções dessa realidade. Então a gente às vezes por vezes precisa olhar para isso. E Cristo hoje, por exemplo, ele, além de ele fazer a função, além de ele estabelecer em si, no seu corpo, essa realidade do templo expandido, o que também ele faz? Ele cria o nosso caminho para a entrada dessa realidade. Como
o sacerdote perfeito. As tribos acampavam ao redor do tabernáculo, eles não adentravam ao lugar santo, tinha um sacerdote que recebia a oferta deles e designava de uma forma tipológica a entrada deles lá por meio do sangue do cordeiro. Agora Cristo realiza essa realidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, que constrói essa promessa parcial, mas... Opa, acho que pulei um aqui. Deixa eu só ver aqui. Que aponta para esse cumprimento pleno. Esse texto aqui de Ezequiel é muito legal. Marca aí depois para você ler na sua casa. Ezequiel 47, 48. Ezequiel 47, 48 é uma descrição do novos céus e nova terra. Muito similar a Apocalipse 21, 22. O próprio Ezequiel, quando vai fazer a descrição, também vai separar as tribos, 3 de um lado, 3 do outro, 3 isso, 3 aquilo. Ele vai olhar para algumas realidades, que é o que a gente vai lidar com elas aqui agora, em seguida. E Ezequiel é o último verso do livro dele, último verso do livro dele. Ele vai dizer, e daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor Está Aqui. Olha a construção que ele faz. Ele está fazendo uma promessa para um povo que está ali vivendo na realidade do cativeiro, numa realidade de crise, numa realidade de falta de identidade, numa realidade que eles não sabem mais como se relacionar com o Senhor, numa realidade que parece que as promessas não deram certas, numa realidade que parece que nós não somos satisfeitos, numa realidade que parece que o propósito da nossa existência foi tomado pelos babilônicos e por todo esse povo e toda essa circunstância que está aqui, o que vai acontecer, quem vai invadir, como é que vai ser. Essa é a realidade. Aí o que Deus vai, de forma profética, apontar para o povo? Não, essa não é a realidade final. Essa realidade final é quando eu estiver com vocês de forma plena e completa. Então, essa promessa, ela faz o que conosco, comigo, com você? Ela alimenta a nossa missão de vida. Ela dá orientação à nossa vida. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Éden como uma morada de Deus. O desejo de vida é satisfeito pelas águas do rio da vida. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do rio da vida para nós, porque isso é um padrão que vai transpassando profecias, Jardim do Éden e a Nova Jerusalém. Quando você vê a construção do Éden, o que vai dizer para nós? No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, né? O texto bíblico na sua construção está dizendo que no Éden, ou seja, no centro, no Éden, no centro ali daquele jardim, ali onde Deus andava, relacionava-se com o homem, no Santo dos Santos, nascia um rio que irrigava. Qual que é a ideia de irrigar? A ideia é que este irrigar faz com que todas as coisas que estão além daquele lugar possam ter vida. A gente entende o que o rio faz, certo? Só vai haver uma expansão da vida da presença de Deus por todos os lugares da terra se esse rio da vida transbordar e encher todas as coisas. Lá em Ezequiel 47, ele vai fazer uma profecia sobre isso. Acho que até eu coloquei aqui o texto. Deixa eu ver aqui. Coloquei aqui. Depois eu volto para Jesus. Eu botei Jesus e depois. Mas tá bom. Ezequiel fala assim, né? O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Olha a visão que Ezequiel está tendo. Nós temos lá no Jardim do Éden um rio que flui do centro do Jardim do Éden. Esse rio irriga a terra. E se você continuar lendo ali toda a descrição, vai ver que vão ter árvores, vão ter isso, vai ter aquilo, ou seja, a vida vai proliferando. Ezequiel também tem uma visão lá do templo, aonde do Santo dos Santos sai então um rio. Aí você pode ler o capítulo 47 inteiro, ao ponto que o rio chega lá no Mar de Sal, lá, Mar Morto, e tem vida. Em um mar que nunca teve vida. Um mar que não tem vida nenhuma lá.
Ele vai observando enquanto aquele rio vai se estendendo, vai subindo árvores, surgindo peixes, animais e uma série de realidades. Por quê? Porque esse rio que flui da presença de Deus, ele tem a capacidade disso. E aí a gente vê que o próprio Cristo, por exemplo, ele fala em dois momentos, né? Ele fala aqui em João 7,38 e ele fala quando ele fala com a mulher samaritana, ele está falando sobre isso também. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Presta atenção nisso aqui agora. O homem, com a falta de entendimento de quem Deus é e do porquê Deus o criou, ele sente-se insatisfeito. Então ele busca, em uma série de outros fatores, ter esse tipo de satisfação. E ele não alcança. Mas as Escrituras nos falam que é de Deus, ou seja, é da presença de Deus que flui esse lugar. E a gente olha e fala assim, cara, mas eu não estou mais no Jardim do Éden. Né? Por mais que eu seja que o rio Tigre e Eufrates, que estão escritos lá no Éden, ainda estão lá no Oriente Médio, e talvez você queira lá tomar um banho nesses rios, não vai mudar nada a tua vida diante disso. Né? Mas então Jesus, ele se apresenta e ele se demonstra como essa realidade. Como se daquele ambiente de paz, justiça, alegria e satisfação brotasse vida, Jesus assume essa realidade para si. Cara, eu sou. Do meu interior fluirão esses rios de água viva. E a pergunta que às vezes você pode se fazer é, pastor, mas, cara, como é que isso tem a ver com a minha vida? Não é verdade? Porque parece tão místico ou antagônico essa realidade, mas a gente vai pintar ela daqui a pouquinho, só para deixar você com um pouco mais de crise. Mas eu quero fazer uma aplicação pensando nisso. Daí a gente vai para o intervalo, tá? Bom, até já estourei um pouquinho o tempo. Olha o que Jeremias 2,13 fala. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, e a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. E o Bale faz um comentário sobre esse texto no livro dele, ele diz assim, quando a fonte de nosso compromisso com a missão está localizada nas águas paradas do nosso idealismo, podemos nos esgotar e desanimar. Presta atenção nisso. Deus, ele se apresenta ao seu povo como alguém que está fluindo, ok? Pense no Jardim do Éden, pense no tabernáculo. Jardim do Éden, falei isso várias vezes nos cultos, mas vou repetir porque agora vai ser importante. Ele tinha espaços. Você tinha o jardim, você tinha essa área externa e maior que Adão deveria cultivar. Adão, um homem criado à imagem de Deus, ao multiplicar-se e encher a terra, ele ia expandir a realidade da presença de Deus por todos os lugares da terra. Adão pecou, caiu. Deus estabeleceu então um microcosmo da sua presença, dividido também em 3 lugares. O átrio externo do tabernáculo, o santo lugar e o santo dos santos. Na medida que essas pessoas se apresentassem diante de Deus mediada perante o sangue sacrificado, e eles então contemplassem quem Deus é e conhecessem a Deus, eles deveriam o quê? Eles deveriam conduzir isso para fora. Expandir essa realidade, para que a presença de Deus fosse conhecida. Se Adão tinha a responsabilidade de fazer de toda a criação um ambiente do conhecimento de Deus, o que os sacerdotes e aqueles homens separados por Deus tinham a responsabilidade? De fazer com que todas as nações conhecessem. Por isso que, por exemplo, quando Jesus chega lá em João 2, e ele chega no templo em Jerusalém, e ele vê que o átrio externo do templo estava cheio de cambistas, de pessoas fazendo negociações e coisas, ele fica indignado. Por quê? Porque aquele lugar deveria refletir o que aqueles homens faziam lá dentro e trazer o conhecimento de Deus para todo o povo. Obviamente que o comércio era ruim, sim, é tudo ruim, mas o propósito
daquela realidade espiritual que deveria estender-se sobre todo aquele povo, estava corrompido. Fizeram da casa do meu pai um lugar de comércio. E aqui deveria ser um lugar de oração. Ou seja, aqui deveria ser onde as nações vêm e lá de dentro fluiriam rios de águas vivas e os sacerdotes. Por que Jesus ensina tantas vezes no templo? Porque aquelas pessoas vinham para lá sedentas da água da vida e recebiam legalismo, recebiam tantas coisas estranhas, ou seja, os sacerdotes haviam o quê? Cavado cisternas. Eles estavam comprometidos não com a missão, mas com o seu próprio idealismo. Isso também acontece conosco. Às vezes a gente transforma a igreja quase num partido político e a gente tem um ideal, ou a gente acha que a igreja, enfim, não que a igreja não tenha que fazer ações sociais, mas a gente transforma a igreja só nesse idealismo dessa realidade. A gente cria, ao invés de a gente criar uma corrente para que aquilo que Deus tem fluído em nós se expanda através da nossa vida e alcance todas as nações da terra, nós esgotamos essa realidade e nos desanimamos porque fazemos de nós mesmos e não da missão de Deus o fim das coisas. Isso, por exemplo, para nós como crentes, uma aplicação antes de a gente ir para o café. Cara, qual o sentido de a gente aprender tanto sobre as questões de Deus? Você entende? Cara, qual o sentido de você ter conhecimento, de Deus revelar-se a você, de Deus amar você, de Deus trabalhar com você o pacto, você compreender que é filho, que é adotado, que Ele ama você. Qual que é o sentido de tudo isso? Se mesmo você, crente, com muito entendimento, cavar cisternas com isso, daqui a pouco você vai ficar insatisfeito. Você vai ver que isso não te alimenta mais. Você não vai ter mais prazer, às vezes até sobre as coisas de Deus. Por quê? Porque o que Deus tem derramado sobre o seu povo é para que nós derramamos sobre toda a terra. Vamos tomar um café? Então, assim, só para a gente encerrar aquela partezinha ali do rio da vida, né? A gente tem lá em Apocalipse 22:1, a gente tem a completude dessa realidade, né? Quando João, então, está lá, o anjo mostrou a ele, né, o rio da água da vida, claro como cristal, fluía da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Então, lembra o desenho? Lá no Jardim do Éden, no centro do Jardim do Éden, fluía o rio, que se dividia depois em 4 rios, né? 2 que existem até hoje, que a gente conhece, o Eufrates e o Tigre. Acreditam-se que os rios que tinham lá mesmo, né? E os outros 2 que não se sabem. Quando Ezequiel tem a visão do futuro, ele vê o rio fluindo da onde? De dentro do templo, do Santo dos Santos. E vai cortando toda a terra ao ponto de chegar lá no Mar de Sal e transformar ele num lugar de vida. Jesus aponta para ele como a completude dessa realidade espiritual hoje, aqui na terra. E nós, então, participamos do templo do Espírito Santo com esta realidade de sermos também, né, não uma cisterna, mas esse fluxo da vida. Né? E lá em Apocalipse nós temos essa completude disso, onde esse rio da vida é mostrado, fluindo da onde? Do trono de Deus. Ou seja, nós temos esse vislumbre aqui, que por onde Deus derrama da sua vida, ali há plenitude, alegria, satisfação. Aplicações aqui a gente já fez. Eu quero falar um pouquinho da árvore da vida, não quero me estender muito nela aqui, né, mas quero tocar em alguns 2 pontos para nós. Por quê? Se nós iniciamos a nossa aula pensando em satisfação e depois eu vou falar sobre propósito, se a gente conseguir hoje, se não ficar para a próxima, mas a árvore da vida tem um pouquinho a ver com isso. Gênesis 2:9 diz assim, né? O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento.
e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tente imaginar também esse cenário. Nada do que tem ali no relato de Gênesis é sem sentido, ok? Deus não cria coisas sem sentido, sem realidade. Em especial dentro dessa revelação dada a Moisés, inspirada, e de como Moisés escreveu, essas coisas tinham conexões diante disso. E Deus coloca, então, no meio do jardim, e é interessante porque quando você observar, depois faça isso com calma, quando você lê lá em Gênesis, Deus proíbe o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não proíbe o homem de comer da árvore da vida. A ideia central é que essa árvore da vida está lá, como as outras árvores frutíferas, mas ela tinha, a gente vai perceber qual que é a implicação dessa árvore, olhando um pouco mais o desenvolvimento das escrituras. A gente tem alguns textos bíblicos que falam sobre isso, É muito interessante, Provérbios, eu coloquei um só, mas acho que são 4 textos em Provérbios, onde Salomão, possivelmente que vai escrever esses provérbios aqui, Salomão ele vai em vários momentos linkar prazer, satisfação, plenitude ou algumas realidades com a árvore da vida. Isso é muito interessante. Por que é interessante? Porque Salomão é um autor bíblico, que intérprete, é inspirado pelo Espírito Santo, e ele associa a realidade de prazer, satisfação, frutos e algumas coisas à árvore da vida. A gente vai também entender um pouquinho aqui o significado, como os judeus, e até mesmo, o que é interessante para nós, não é o parâmetro dessa aula, e não dá para mim, às vezes, entrar, nem deveria ter falado, mas agora que eu falei, eu vou falar, mas existem simbologias, até mesmo nos templos pagãos, ok? Que não adoram Deus, que não prestam culto a Deus, que não são inspirados pelo Espírito Santo, mas usam-se muitas simbologias da mesma forma como você encontra o templo de Deus e outras realidades disso. A gente chama isso, dentro da teologia, se a gente pensar em Eclesiastes 3:11, que Deus colocou no homem um anseio pela eternidade, há esse desejo, há um eco dessa realidade. Esse eco não é suficiente para salvar, não é salvífico, não redime as pessoas, mas essas pessoas é como se elas desenhassem ou repintassem realidades que até mesmo são encontradas dentro do povo de Deus, mas que não tem nada a ver com a revelação de Deus. Então, árvores eram muito comuns pintadas dentro de templos diante disso. Árvores com frutos, outras realidades disso, mas nada a ver com a árvore da vida que nós temos aqui no texto bíblico. O próprio Apocalipse vai citar 2 vezes, e aqui a gente vai entender o porquê disso, Apocalipse 2:7, você lembra? Tem as cartas às igrejas, Tem as 7 igrejas, e ao final de cada carta você tem promessas, ok? E essa carta aqui, não lembro agora qual que é, não é Efésios, não sei qual que é, mas em uma das cartas há uma promessa: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E Apocalipse 22:2 vai citar, mais uma vez, Aqui vai citar de uma forma mais ampla, como se agora tivessem, de cada lado do rio estava a árvore da vida, no meio da rua principal, então de cada lado do rio estava a árvore da vida. E qual o significado disso? Algumas coisas para a gente entender. Quando a gente olha tanto para o rio fluindo, que a gente, obviamente, temos a necessidade contínua de nos hidratar e de ter a água, por exemplo, para isso, e temos a compreensão de que o Brasil é um lugar rico em água e nações que não têm, vivem em guerra. Eu quero pintar essa realidade. Isso está apontando para algo, certo? Isso está demonstrando uma realidade. E a árvore da mesma forma. O homem ganhou de Deus, foi presenteado por Deus, foi abençoado por Deus, por elementos dentro da criação que promoveria ao homem, por exemplo, vida. No entanto, essa árvore da vida, ela está apontando não apenas para uma vida aqui, agora,
passageira ou algo disso. Mas expressa uma vida, por exemplo, de vida eterna. E é intrigante que a ideia, lá em Gênesis, quando o homem pecou e foi expulso do jardim, o que Deus fez? Deus tirou o homem de lá. E o texto de Gênesis vai dizer para que o homem não comesse da árvore da vida e viva para sempre. Olha a conexão que o texto está nos narrando. O que havia acontecido com o homem? O homem havia caído em maldição, ok? E a maldição a qual Deus havia prescrito que se o homem comesse era a morte. Portanto, comer da árvore da vida é o contratipo, quebra a maldição, ok? Por isso que lá em, não sei se eu coloquei aqui o texto, mas lá em Apocalipse vai dizer que essa árvore da vida trazia cura às nações. E a ideia dessa árvore da vida como algo constante dentro do paraíso de Deus é a impossibilidade de impureza, corrupção e maldição naquele lugar. Então essa árvore da vida tipifica lá no Novos Céus e Nova Terra um ambiente onde não há maldição, onde não há impureza, onde não há pecado, onde não há essa realidade. E falei um pouquinho sobre isso, né? No Antigo Oriente Próximo, a árvore da vida representava a busca por imortalidade, né? Então, nos templos e outras coisas. Então, às vezes nós não associamos isso. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade ocidental que concebe na nossa natureza, por vezes científica, que se eu tomar um dipirona, eu vou ter vida eterna. Ou se eu fizer tal coisa. Ou seja, a gente associa saúde a outra realidade diante disso. Mas aquele povo que estava lendo o Pentateuco dado por Moisés tinha outras associações diante disso. Entende? Então, por exemplo, a gente observar um contexto histórico, cultural, palpável de uma realidade de um povo, nos traz um entendimento um pouco mais claro sobre isso. E aí a gente vê a pessoa de Cristo também se associando a isso. É interessante, né? Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, aqueles que estando em mim dão frutos, aquele que não dá fruto, meu pai corta. Enfim, Jesus faz uma associação, né? Jesus demonstra essa realidade que tipificava, por exemplo, uma árvore que para o grupo de pessoas do Oriente Médio era uma árvore, a videira era uma árvore muito relacionada à vida, à produção, porque a videira produzia muitas coisas que alimentava e conduzia essa pessoa. Mas Jesus não está apontando só para esta videira física, natural. Jesus está apontando para algo superior. Olha esse texto aqui que interessante. João 19:41. Hoje fiquei lendo um pouco sobre isso, li um comentário do Spurgeon, li um outro texto. Isso ficou muito no meu coração, de verdade. Isso aqui foi uma coisa que hoje à tarde pegou muito no meu coração. João escreve assim, imagina que João está relatando a morte de Cristo, ok? Ele está fazendo para nós um panorama, porque nós não estamos lá visivelmente, mas ele é uma testemunha ocular, e ele vai narrar para as pessoas o que tinha naquele ambiente, como era aquele ambiente. Ele diz que no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. O Bale fala assim no seu comentário, diz assim como o primeiro jardim tinha uma árvore que dava vida, o segundo jardim também tinha. Através da morte de Jesus, naquela árvore, e a gente está falando, pô, que árvore? Vocês vão entender um pouquinho o que eu quero dizer. E de sua ressurreição 3 dias depois, nós temos acesso à vida eterna. Jesus ele é pregado num madeiro, que obviamente tipifica uma madeira, algo de uma árvore. Então, da mesma forma como no jardim, o Senhor plantou uma árvore que produziria para as pessoas frutos de vida, Jesus é como se ele fosse plantado na terra dos viventes de um madeiro no chão, para que através da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, as outras pessoas possam ter dessa vida.
e satisfazer-se dessa vida e ter abundância dessa vida. E Jesus mesmo se caracteriza como a videira verdadeira, ou seja, como uma árvore, aonde é o ambiente verdadeiro de frutos que alimentam as pessoas diante disso. Isso é muito interessante. Aqui eu quero ir para o nosso ponto final de hoje. Vou sair dessa realidade de satisfação. Então entendemos satisfação como proveniente da presença de Deus e daquilo que flui do Senhor. Portanto, se pessoas quererem viver uma satisfação desassociadas do Senhor, vão correr em círculos diante disso. Então, uma nação em crise, que tem crise de identidade, que não conhece a sua realidade, cara, ela precisa o quê? Ela precisa voltar ao que o Senhor revelou. E como isso vai desenrolando para que hoje ela possa olhar para Cristo, para a obra consumada do Senhor e encontrar a verdadeira satisfação. Mas o Jardim do Éden não é apenas um lugar só que traz satisfação ao homem. É um lugar que aponta um propósito, que aponta uma realidade da existência, que aponta o porquê nós existimos, porquê nós vivemos. Se ao mesmo lado da sociedade há uma crise de satisfação, também há uma crise de existência do porquê vivo, do porquê existo, do porquê faço as coisas, do porquê estou aqui, do porquê estou lá, do porquê trabalho, do porquê tenho filho, do porquê isso, como dizia o Chaves. Não, era o Kiko, né? Não, era o Chaves, esqueci agora. Essa foi de improviso aqui, tá? Saiu do nada assim mesmo. Fazer vocês rirem um pouco. Mas o jardim nos demonstra isso. Isso é importante para você e para mim. Na nossa vida diária, é muito comum em que nós, diante dos dilemas, dos nossos próprios tropeços, das nossas dificuldades, é como se nós perdêssemos o rumo por um tempo. Sabe? Cara, isso não é coisa só de uma pessoa que está totalmente... Não, nós lutamos com isso. Nós, às vezes, acordamos desanimados, nós, às vezes, nos perguntamos por quê, para quê, como, por que eu vou fazer essas coisas. Cara, eu lido com isso. Vários momentos. Poxa, às vezes estou lá... Hoje mesmo estava cansado. Cara. Eu olhei aqui, as cadeiras estavam uma bagunça, tinha um monte de resto de comida, de copo. Eu falei, cara, vou arrumar aqui esse trem. Eu não vou arrumar nada, porque fiquei pensando comigo assim. Mas daí eu fiquei pensando, não, cara, a gente vai conversar sobre o Senhor, a gente vai aprender, a gente tem propósito nessas realidades. E muitas vezes nós perdemos de vista um ponto central da missão e deixamos de lado coisas que parece que são tão desnecessárias ou corriqueiras, mas não percebemos que isso corrobora para esse ponto final. E quando a gente olha para o Jardim do Éden, se entendemos o Jardim do Éden como um templo, ok? Esse templo continha um sacerdote. Continha alguém nesse ambiente que tinha a responsabilidade de fazer alguma coisa lá. Tinha missão, tinha objetivos, tinha mandamentos de Deus que ele deveria fazer. Deus colocou Adão no Éden para que o cultivasse e guardasse. Um trabalho sacerdotal no jardim, templo de Deus. Seu trabalho não era só cultivar o solo, mas servir a Deus. Ele guarda o jardim como guarda os mandamentos de Deus, protegendo-o de poluição e corrupção. Olha que interessante, né? Adão é colocado lá. Deus dá orientações a Adão. Adão deveria guardar, deveria cultivar, deveria multiplicar-se, deveria dar nome aos animais, ok? Deus deu desígnios a Adão, como não comer, por exemplo, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, havia mandamentos implícitos nessa realidade. Então, Adão, ele tinha esta responsabilidade. Adão era um sacerdote perfeito. Ele poderia fazer isso. Ele foi criado à imagem de Deus.
né? O Mário falou muito bem disso na nossa EBD sobre a imagem de Deus. Eu quero pegar 2 pontinhos aqui, que valem a pena para nós. Qual que era a grande diferença entre os templos pagãos e o templo do povo de Deus? A grande diferença é que nos templos pagãos, do templo antigo, você tinha imagem dos seus deuses. Você tinha estátuas, né? Lembra quando o povo de Israel vai para uma batalha, os filhos de Eli, Hofni e Finéias pegam lá a arca, perdem a arca, e a arca vai lá no templo de Dagon, se eu não me engano, e tem uma estátua, a estátua cai diante disso. No templo de Deus não tinha estátua. Não tinha nada que representava Deus. Obviamente, para criar na mente de Deus essa compreensão de que Deus é espírito, e ele não se assemelha a nada da criação, isso é um ponto, certo? Deus não é como uma criatura. Como é que a gente pode demonstrar quem Deus é? Aliás, um dos mandamentos até vai falar, não criar imagens diante de Deus, que é um pecado. Mas há uma realidade tipificada no templo cósmico, primeiro no jardim do Éden, de quê? De que o homem reflete essa imagem. Não tem imagem desse Deus lá dentro, mas o homem criado à sua imagem, ele deve, através do exercício do seu ministério, de guardar, cultivar, obedecer, multiplicar-se, expandir a imagem desse Deus eterno sobre todo o cosmos. Lembra? No jardim do Éden, a ideia que Deus dá a Adão é que Adão encha e subjugue a terra. Encha a terra com o quê? Com seres criados à imagem de Deus. Porque o templo seria cheio, não de deuses, mas de seres humanos com atributos, com valor intrínseco, com uma realidade de, através de uma relação pactual com Deus, esse templo cósmico fosse cheio. Ok? É interessante que quando Moisés sobe ao templo do Sinai, olha o Sinai, monte, lá no topo só Moisés sobe, numa parte do topo do monte, o santo lugar, os sacerdotes se achegam, e no átrio externo lá embaixo, o povo. Moisés sobe, leva o sangue dos animais, asperge sobre os sacerdotes, se achega diante de Deus, vê a face de Deus e vai refletir a imagem de Deus para as pessoas. As pessoas estão tão corrompidas pelo pecado e afastadas dentro de uma situação de queda que eles têm pavor da imagem de Deus. Né? Você entende? Olha o diagnóstico que o livro bíblico está apresentando para nós da consequência do pecado na humanidade, em que a imagem de Deus, que deveria ser um prazer para refletir em nós a relação com Deus, se transforma para o homem algo que dá pavor, que dá medo diante disso, ok? No tabernáculo terreno, a mesma forma, né? O sumo sacerdote entrava também com sangue, oferecia o sacrifício lá dentro, ele apresentava-se diante de Deus na Arca da Aliança com os 2 querubins, aspergia o sangue para cobrir e propiciar aquilo que o homem não havia cumprido, a lei de Deus que estava dentro da Arca da Aliança, e então, né, a ideia por detrás, e quando a gente vê quando o tabernáculo é estabelecido, a nuvem de Deus cobre o lugar e todas as pessoas que estão lá fora conseguem ter uma percepção de Deus. O povo, da mesma forma, quando acontece lá com Moisés, o povo também fica em choque. Também fica assim. Quando
Salomão estabelece o templo, acontece da mesma forma. O que acontece? Deus enche o templo, derrama da sua presença e todas as pessoas que estão lá fora do templo, elas o quê? Elas têm uma percepção dessa presença de Deus, dessa magnitude de Deus. Adão deveria externalizar isso, mas por meio da queda, essa imagem foi distorcida pelo pecado. Mas agora em Cristo, o que acontece? Em Cristo, essa imagem em nós, ela é restaurada. Certo? Né? Para quê? Para que nós possamos continuar, ou seja, dar continuidade a esse propósito de podermos nos achegar diante de Deus e prestar culto a Ele, e da mesma forma que realizamos essa realidade proposital da nossa existência, para que as pessoas que estão lá fora, nós como agora ao reflexo, nós somos, né, Cristo é a luz do mundo e nós brilhamos porque estamos em Cristo, as pessoas possam de fora olhar para o povo de Deus reunido, que é o tabernáculo santo de Deus, e falar, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Por isso que, por exemplo, nós como igreja, né, eu falei sobre isso agora num culto recente, temos que ter muita responsabilidade e reverência com o que nós fazemos como igreja. Porque se nós quisermos criar uma realidade para ser igual ao mundo e criar elementos para alcançar as pessoas por meio de elementos que tipifiquem a mesma vida que elas têm lá fora, nós perdemos de vista o propósito que nós temos aqui dentro, de ser uma comunidade de sacerdotes, separados por Deus, para continuamente agora oferecer os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que por meio dessa realidade pactual do tabernáculo físico, mas ao mesmo tempo espiritual de Cristo em nós, isso possa cumprir o propósito de nós espalharmos essa imagem de Deus por toda a terra. Então há uma sequência lógica desses fatos, e é que a gente não pode, por exemplo, perder de vista. Assim como Adão era um sacerdote e após a queda de Adão, deixa eu ver se eu falei sobre isso aqui, né? Após Adão falhar, Adão falhou por quê? Porque ele não preservou a palavra de Deus, ele não guardou. Olha só, como Adão e Eva não tiveram sucesso em guardar o templo, por terem deixado o pecado e a serpente profanar o templo, eles perderam seu papel de sacerdote e 2 querubins assumiram a responsabilidade de guardar o jardim-templo. Muito legal, o texto bíblico vai falar que aqueles querubins estavam ali guardando o caminho para a árvore da vida. É interessante que tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão, as suas cortinas eram revestidas com essas imagens desses querubins, e os querubins sobre a arca, guardando esse caminho. Por quê? Porque o homem que era responsável por essa realidade não foi capaz. E aí nós temos aquilo que a Bíblia nos chama de um segundo Adão. Um segundo Adão que faz o quê? Que ele não falha em preservar a palavra de Deus. Esse ponto é muito essencial. Né? Jesus, na existência do seu sacerdócio, ele não cometeu nenhum erro. E isso dá a ele credibilidade. Isso dá a ele mérito. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus fala, cara, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O texto bíblico vai dizer que Jesus não teve nenhum pecado nem na sua língua, nem no seu falar. Ou seja, ele foi extremamente perfeito, puro e santo. Neste propósito de refletir a santidade do Deus eterno, o nosso segundo Adão cumpriu perfeitamente. Perfeitamente. Ele preservou a palavra de Deus, ele obedeceu a Deus, ele guardou a santidade de Deus e ele não permitiu que a serpente que o tentou em todo o momento enquanto ele esteve aqui, como fez, por exemplo, com Adão, profanasse. O quê? Presta atenção nisso. Quem era o templo agora? Jesus. Agora a serpente não entraria lá num jardim físico e faria isso ou aquilo.
A serpente macularia a própria pessoa, como maculou Adão. Porque Adão, lá atrás, santo, puro e perfeito, estava totalmente conectado com a presença de Deus. Isso. O que Cristo faz? Cristo cumpre as exigências da lei, obedece a palavra perfeitamente, preserva aquele lugar, impedindo, né, o lugar, né, falando do seu próprio ser, né, impedindo que a maldade, coisa, maculassem isso. E através do sacerdócio de Cristo, nós também temos a possibilidade de ver o Senhor diante disso. Olha só que interessante. Acho que aqui a gente está quase caminhando para o fim aí. Aqui é uma brincadeirazinha só para nós olharmos um pouco do que a gente falou lá no começo da aula, né? Quem pegou o começo vai lembrar um pouquinho. Quando eu falei que na mente de Moisés, na sua forma de escrever, ele vai fazendo padrões. Ele vai vendo realidades tipológicas, não só do Antigo Testamento para o Novo, mas no desenrolar da história. Quando você vai vendo os personagens que caminham na aliança de Deus, muitos desses personagens são narrados como tipos de Cristo, seja na atuação do personagem, ok? Seja na instituição que aquilo representa, ou seja em alguns eventos que acontecem. Pessoas, eventos e instituições. Adão, pessoa. Cristo, segundo Adão. Instituição, sacerdócio. Cristo, perfeito sacerdócio. Evento, por exemplo, quando a gente olha para alguns eventos, vamos pensar em eventos lá no Antigo Testamento que podem tipificar na vida de Cristo. A Páscoa é um evento que aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, existia realidades que são padrões que vão se desenvolvendo na Escritura, que vão encontrar a sua plenitude em Cristo. O novo Adão, Noé. Deus faz uma aliança com Noé. Deus também tinha feito uma aliança com Adão. Também tinha uma aliança com Adão. Deus fez promessas a Adão. Deus também fez promessas a Noé. Em Noé, você tem uma percepção de uma recriação. Assim como houve uma criação com Adão, o que Moisés está apresentando? Padrões. Deus também sugere a Noé que ali após sair da arca, que ele multiplique-se, frutifique e enche a terra. Por quê? É um padrão disso. E aí o que acontece? Lá no Jardim do Éden, Adão comeu do fruto que não poderia comer. Logo após Noé sair da arca, ele planta uma vinha, ele fica bêbado e também a sua nudez é exposta. O que Moisés está tentando nos ensinar? Cara, olha a realidade do pecado. Olha a incapacidade do homem, sem uma redenção perfeita, cumprir a obra de Deus. Adão ali, quando cai, aí a serpente é amaldiçoada por Deus. Noé, quando cai, seu filho ali é amaldiçoado por Noé com as palavras idênticas no hebraico, similares a como Deus amaldiçoou a serpente. O que Moisés está plantando na mente daquele povo que está caminhando em direção à terra prometida? Olha, se vocês seguirem essa realidade, a voz daqueles que não estão debaixo da aliança, que obedecem e amam, cara, vocês têm as mesmas consequências. E a gente tem ali Abraão, Isaac, Jacó, que Deus vai repetir alianças com esse povo, que Deus vai fazer promessas com eles, que Deus vai chamá-los a frutificar e multiplicar. Mas duas coisas interessantes. Você vai ver, por exemplo, ali que algumas das mulheres, né, Sara, por exemplo, era estéril, né, e o que isso representa? Cara, como eu vou cumprir a promessa de Gênesis 3,15 e a partir de mim
né, isso acontecer se minha esposa é estéril? É uma crise para eles. Né? Moisés está pintando essa crise para nós. Porque na mente de Moisés, ele está esperando a promessa. Eu não estou aqui afirmando para vocês com categoria que Moisés sabia tudo o que ia acontecer lá na frente. Que ele sabia perfeitamente onde Cristo ia morrer, que ele ia... Não estou afirmando isso. Alguns autores vão dizer. Eu acredito que Moisés sabia muita coisa. Que Moisés sabia muita coisa. Muita gente fala, Moisés não sabia, não entendia. Cara, para. Moisés sabia muita coisa. Muita coisa. Tinha muito entendimento de Deus da parte disso. Então ele vai criando, ele vai escrevendo na sua história, cara, aquilo que o povo precisa entender para o povo entender a sua própria história dali adiante. E olha que interessante, ele vai pintar Abraão, Isaac. Cara, Abraão foi lá no Egito e entregou a mulher dele. Não sei se Isaac e Jacó também fazem isso, né? O que isso está nos demonstrando para nós? Que a incapacidade de proteger a sua prole é aquilo que Deus deu a eles. Mas Deus protegeu, porque Deus estava fazendo o quê? Sustentando a aliança. Para que aquele povo que estava há 400 anos e não tinha mais propósito, e achava que Deus havia abandonado e estava andando, perambulando, que agora ia entrar numa terra prometida, eles deviam lembrar que Deus ia sustentar a aliança com eles. Que Deus fez tudo isso lá atrás, mostrando que enquanto não viesse o Messias prometido, a história ainda não estaria completa. Moisés, né, procura apresentar Noé, Abraão, Isaac, Jacó como partes, eu já falei sobre isso aqui, né? Então a gente tem esses termos chaves. Engraçado que a nação de Israel tipifica também Adão. Né? Quando Deus estabelece a nação de Israel agora com as 12 tribos, ela vai se referir, Deus vai se referir à nação de Israel como filho, como primogênito. Né? A gente falou um pouquinho antes qual que era a missão. Cara, a missão era essa nação. Adão deveria levar o conhecimento de Deus por toda a criação. A nação de Israel deveria levar o conhecimento sobre todas as nações. Encher a terra e sujeitá-la. Quando Deus dá a incumbência de Moisés de entrar na terra prometida, às vezes é uma crise nossa, né? Porque a gente fala, cara, eles entraram lá, mataram todo mundo, mataram os cananeus, mataram os jebuseus, mataram os seus, os meus, mataram todo mundo que estava lá, né? Mas há uma prescrição aqui, sujeitar a terra. Não permitir que seja profanado. Sabe? Eu entendo que a gente tem essa crise humanitária diante disso, mas a gente tem que ler a história como um reflexo da história da redenção. Grande parte do problema que o povo de Israel viveu na Terra Prometida foi que eles não sujeitaram aquele lugar como Deus havia ordenado que eles deveriam sujeitar. Durante vários tempos, ali no livro de Juízes, o que vai acontecer? Várias vezes o povo vai se tornar escravo e vai sofrer na mão de alguns daqueles povos dentro... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Do lugar que deveria ser o santo dos santos. Mas eles não conseguiram. Né? Não conseguiram expandir aquele lugar da terra. Por eles não conseguirem sujeitar e preservar a terra para que a impiedade e a corrupção não entrasse, o que acontece com eles? Acontece a mesma coisa que aconteceu com Adão. Eles são expulsos do lugar que Deus havia dado como promessa e bênção para eles. Padrão diante disso. Outro padrão. Deveriam expandir as fronteiras, mas foram expulsos. E isso, cara, fica muito claro e evidente. Óbvio que o que a Escritura está mostrando para nós com isso? A Escritura está mostrando para nós com isso que o homem caído, que o homem que não é perfeito diante de Deus, que o homem que não consegue servir a Deus perfeitamente, ele nunca vai conseguir fazer isso. A lei prega o evangelho para nos apresentar o Filho do homem que cumpre essa realidade de forma perfeita e plena. Adão, o primeiro sacerdote. Éden, deixa eu ver. Essa aqui eu já falei, só repetir isso aqui.
Quero chegar na última aqui para nós. O Éden é dado o propósito à humanidade. Jesus restaura esse propósito, nos transformando em um reino de sacerdotes e uma nação santa, servindo nesse tabernáculo espiritual. Jesus, como perfeito sumo sacerdote, abre o caminho de volta para a presença de Deus pelo sacrifício do seu corpo. E aqui eu quero encerrar e falar duas coisinhas para nós caminhar, que o nosso tempo já está estourando. O plano final de Deus na criação é amplificar a sua glória por toda a terra por meio dos portadores fiéis da sua imagem. A missão do Éden é a nossa missão, certo? A gente tem que olhar esse panorama bíblico dessa realidade, que Deus estava apresentando lá na criação e apresentou um plano perfeito, bom, para que a glória dele seja expandida por toda a terra. O homem, ao pecar, macula essa imagem, não tem essa capacidade, e Deus então vai criando esses cenários tipológicos para apresentar ao homem a realidade que seria cumprida perfeitamente em Cristo, e que a partir de Cristo, e aí eu quero abrir aqui Apocalipse lá, onde que a gente leu no começo, e voltar a ele, né? E a partir de Cristo, esta obra que Deus planejou desde o começo da história seja consumada. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Olha o que ele fala: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. É interessante porque nós poderíamos pegar esse texto aqui, dividir e olhar várias promessas que Deus foi fazendo ao longo do tempo para o seu povo. Promessas de reinar sobre as nações, promessas de glória, promessas de reis, promessas de honra. E a gente às vezes olha essas promessas lá no Antigo Testamento e a gente tem uma tendência a achar que isso não aconteceu, ou isso meio que se perdeu. Não, a gente tem que entender que a história da redenção ela está em andamento. E muitas promessas, por vezes feitas até mesmo ao Israel, que às vezes na nossa mente é uma promessa étnica para aquele povo específico, ela também tem uma aplicação futura para o verdadeiro povo de Deus de todas as épocas, aonde o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Às vezes nós lutamos hoje com a dificuldade de servir a Deus como nós desejaríamos. Às vezes a gente tem essa realidade e fala, cara, eu sei qual que é o meu propósito, eu amo a Deus, eu quero fazer as coisas com o Senhor, eu luto com isso, às vezes eu não consigo, às vezes eu não vou adiante, mas essa promessa de servirmos a Deus em plenitude, ou seja, o propósito para o qual Deus criou as suas criaturas, os seus homens e mulheres, cara, isso será cumprido no final da história. Nós viveremos isso de forma perfeita e perpétua. Lá no céu, nós teremos esse reino de sacerdotes. Adão foi chamado para ser um rei e sacerdote. Ele exercia o governo, ele deveria subjugar e ele deveria, através da sua imagem, refletir o Senhor, apresentar a glória de Deus sobre toda a terra. E isso acontecerá no novo céus e nova terra. Porque Deus nunca escreve a sua história pela metade. Amém, povo de Deus? Vamos orar então para a gente encerrar? Vamos ficar de pé aí para vocês já se esticando já. Vamos orar? Vai. Ó, quem quiser ler um livro muito legal sobre isso, tá? Sei que eu já estou falando dele bastante tempo, mas esse livro aqui, ó, né? Vale muito a pena ler. A Aline já leu, quebrou a cabeça, né? Fritou a cabeça um pouquinho, mas é legal, é legal. Esse livro aqui é a expansão desse livro aqui, né? Esse aqui já é um pouquinho mais complicado. Esse aqui é a expansão desse aqui, beleza? Onde ele vai tratar isso de forma bem didática,
sobre essa realidade. O título do livro é A Expansão do Éden para os Confins da Terra. Deus mora entre nós. É bem bacana. Vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos e louvamos ao Senhor, porque o plano do Senhor é magnífico. Ficamos extasiados, Senhor, com toda a tua sabedoria, com toda a tua glória e com todas as promessas do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não sermos como pessoas perdidas, que não conseguem se satisfazer e não conseguem ter a consciência do teu amor, da tua glória, do teu cuidado conosco. Nosso desejo, Senhor, até o nosso encontro contigo, é desfrutarmos do Senhor como nosso alimento, como o rio que nos ajuda a seguir adiante. Queremos honrá-lo, queremos prestar culto a Ti de forma correta, coesa, conhecer o Teu nome e servir ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a mantermos a esperança, a termos os olhos fixos nessa realidade futura e enchermos o nosso coração de alegria, prazer e compreensão daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã aqui. Abençoa, Senhor, o retorno às suas casas e os guarda, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.